A gente segue aqui falando do simbolismo e agora a gente vai falar dos principais poetas desse movimento. Quem é que são os principais caras desse movimento aqui do simbolismo? Lá em Portugal, o principal poeta foi o Camilo Peçanha. E aqui no Brasil, o principal poeta foi o Cruz e Souza. Você está vendo aqui na imagem, né? O Camilo Peçanha e o Cruz e Souza. Bom, o Camilo Peçanha é o primeiro cara que a gente vai falar aqui, então vamos dar uma olhadinha para ele. O Camilo Peçanha, ele pode ser entendido como o poeta da dor espiritual. É o poeta da dor. Ele é o poeta da dor espiritual, é um cara bastante pessimista. É o pessimismo que vai aparecer na obra dele. É o saudosismo. Sabe aquela saudade, aquela dor que entra dentro do peito e que você não consegue dar conta? Pois bem, o Camilo Peçanha é um cara que vai expressar muito isso na sua obra de arte, na sua literatura. Ele vai falar muito da imagem da água também. A água é muito marcante na obra do Camilo Peçanha. O Camilo Peçanha, ele foi um cara que viveu muito tempo na China. Ele se isolou lá na China. Ele viveu como tradutor, traduzia obras e literatura chinesa. O Camilo Peçanha, ele, por viver nesse mundo de angústias, esse mundo de pessimismo, que é o seu mundo, um mundo de saudosismo, ele acabou buscando auxílio nas drogas. Ele acabou se viciando em ópio, o Camilo Peçanha. E isso vai marcar bastante a sua obra também. Camilo Peçanha tem um livro bastante importante chamado Clepsidra. E o que é Clepsidra? Clepsidra é um relógio antigo movido a água. Olha aqui a imagem, ó. Isso daqui é uma clepsidra, um relógio movido a água. Só que esse aqui é um relógio mais moderno, uma clepsidra mais moderna. Olha só um relógio antigo, uma clepsidra antiga. Bom, o Camilo Peçanha ele vai falar da água, ele vai falar do movimento do tempo e ele vai falar das angústias do mundo, vai falar dos seus sentimentos através de muitas sugestões e de da musicalidade e através de abstrações também, características da poesia simbolista. Então, o livro mais importante do Camilo Peçanha é o Clepsidra. E o Cruz de Souza? Cruz de Souza, poeta brasileiro, um poeta bastante importante. Vamos ver um exemplinho aqui de poema do Cruz de Souza, chamado Antífona. Então vamos ler aqui Antífona do Cruz de Souza. Olha só. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. O que é uma antífona? Antífona é um pequeno texto, um pequeno poema que se lê antes de um salmo. Bom, o que diz esse poema Antífona de Cruz de Souza? É difícil de entender mesmo, poema simbolista, viu? Se você não entendeu esse poema, é normal, tá? Porque o poema simbolista, ele é feito para você sentir, não feito para você entender racionalmente. É feito para você entender com os seus sentimentos. Veja, acho que você percebeu a repetição de sons aqui. Como a gente já falou anteriormente, no simbolismo vai rolar muito aquela aliteração e a assonância. A literação que é repetição de consoantes, a assonância que é repetição de vogais. Acho que se eu perguntar para você qual é a repetição de consoantes que aparece aqui nesse poema, acho que você consegue responder rápido, que é a repetição do S, né? Ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, e assim pelo poema inteiro, você vai ver várias repetições do som do S, o que dá um efeito de S ao longo da leitura do texto. Outra coisa importante da gente ressaltar aqui, olha só, as formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Veja então formas cristalinas. Observe então a valorização aqui da cor branca que aparece
o tempo inteiro na poesia do Cruz de Souza. Isso daqui vai aparecer bastante. Agora, vamos entender do que ele está falando aqui nesse poema? É legal entender isso também, né? Ele está falando de formas que são brancas, formas claras, formas transparentes, formas de luares, de neblinas, formas vagas, cristalinas. Ele está falando da hora do ocaso. O que é o ocaso? O ocaso é o pôr do sol. Então ele está aqui narrando um pôr do sol para a gente, com indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Outra característica importante do simbolismo que você precisa conhecer é a sinestesia. E o que é a sinestesia? A sinestesia é a mistura de sensações em uma mesma afirmação. Por exemplo, quando você observa aqui a cor e o perfume. Quando você mistura dois sentidos em uma mesma afirmação, está acontecendo a sinestesia. Aqui, o que está sendo misturado é a sua visão e o seu olfato. A sinestesia é outra característica importante da estética do simbolismo, porque o simbolismo ele vai trabalhar com sentimentos e sensações, é o envolvimento sensorial. E aqui você vai observar dentro do poema Antífona a mistura de sensações, que é a sinestesia. Vamos lá? Vamos fazer um exercíciozinho aí sobre o simbolismo? Vamos lá, você consegue.